Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai falar sobre Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o Asta. Bem, onde está o seu poder original? Onde está a sua verdadeira magia? Ele teve sua mana selada? A gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, então eu te conto muito com o seu apoio pra deixar o super likezão aí embaixo. O seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vocês sabem, sempre que surgem novas revelações no mangá de Black Clover, eu trago um quadro de perguntas e respostas onde a gente conversa sobre algumas das maiores dúvidas envolvendo o mangá de Black Clover. E a primeira pergunta do vídeo de hoje é do Lucas Sen. Ele perguntou, será que o Asta teve os seus poderes mágicos e a sua mana seladas? E eu acredito que existe sim essa grande possibilidade. E eu já até mesmo falei sobre isso em um dos vídeos aqui do canal, só que agora, a gente tá vendo isso mais de perto agora no mangá de Black Clover. O Asta pôde ter desde o início, desde que nasceu, a sua mana e a sua magia original selada. Como a gente sabe, existem algumas magias que são capazes de selar um poder mágico, como por exemplo, a magia da Sekire. Ela tem uma magia agora de nível arcano capaz de selar poderes mágicos. E a gente tem a própria anti-magia do Asta também, que é capaz de selar poder mágico e capaz de selar mana também. E o garoto da anti-magia, ele não apresentou desde que nasceu nenhum poder mágico, nenhuma aptidão pra magia, e inclusive não tem mana nenhuma. E isso possivelmente eu realmente acredito que é porque os seus poderes mágicos e sua produção de mana está selada. Mas isso não foi feita por um outro mago adversário ou algo assim. Isso teria sido feito pelo próprio poder do Asta, pela própria anti-magia demoníaca que foi recebida pelo garoto. Como a gente sabe, o mangá de Black Clover tá indicando pra gente que o demônio da anti-magia já estava com o Asta há um bom tempo, antes mesmo do próprio garoto da anti-magia nascer. Isso porque, como a gente viu na batalha do Dante contra o Asta, aquele demônio o possuiu e enquanto ele o possuía, algumas memórias surgiram e nessa memória a gente viu a possível mãe do Asta, a aparente mãe do Asta. E ela então veio a reaparecer agora no mangá de Black Clover e percebemos que esta memória era do demônio, porque ele voltou a se lembrar dela, isso quando olhava pro Asta, e ela então conversava com o demônio ali. Ou seja, esse demônio já tinha uma ligação com a família do Asta há um bom tempo atrás. E o que isso significa? Possivelmente, quando o garoto nasceu, ele já acabou destinado a receber os poderes do demônio, ou seja, a sua produção de mana deve ter sido zerada a partir daí. Ou ele nasceu sem conseguir criar mana por causa da sua família, ou alguém selou o seu poder mágico logo quando ele nasceu, o que eu não acredito que isso tenha acontecido, ou por fim ele tenha recebido o poder do demônio e assim, recebendo a anti-magia, todo o seu poder mágico teria sido selado automaticamente. Afinal, como a gente sabe, constantemente, a anti-magia está buscando por consumir mana, e por ele ter aquele poder dentro de si, o Asta desde o início acabava não conseguindo produzir nenhuma mana. Pelo demônio conhecer a família do Asta no passado, isso mostra que ele possivelmente já estava destinado a estar com o garoto no futuro, e por isso então o Asta já não tinha magia, para que ele pudesse realmente receber e utilizar os poderes da anti-magia. Se o Asta tivesse poder mágico, ele acabaria até mesmo perdendo a sua vida ao utilizar a anti-magia. Afinal, se o mago tem sua mana sugada, ele acaba perdendo a sua vida. Mas com o Asta, por ele ter desde o início a anti-magia em si, ele então acabaria conseguindo se adaptar a tudo isso. Por isso eu acredito que sim, os poderes mágicos do Asta teriam sido selados desde o início para que ele pudesse se adaptar e receber a magia mais poderosa do mundo de Black Clover. Afinal, vocês já sabem, em terra de mago, quem tem anti-magia é rei. A próxima pergunta agora segue a mesma linha, é do Gustavo Claudino. Ele queria saber se era possível um mago acabar virando um demônio. E sim, a gente tá vendo isso também no mangá de Black Clover. Como a gente sabe, o Asta há um bom tempo atrás já está fazendo contratos demoníacos para conseguir utilizar mais do poder demoníaco. Primeiro, aquele poder simplesmente surgiu para ele e ele passou a utilizar. Mas aí agora, depois do seu time skip, depois da batalha contra o Dante, na verdade durante essa batalha, o Asta percebeu que precisaria de mais poder para enfrentar um inimigo tão poderoso assim. Ele precisaria do poder do ser que ao pouco tempo atrás teria o possuído e emprestado a ele sua força. O Asta então entrou em contato diretamente com o seu demônio e ali ele começou a conversar com ele sobre a anti-magia, entender um pouco mais sobre aquele poder, saber que ele só estava utilizando o poder que o demônio emprestava para ele, mais especificamente o poder que o demônio liberava, e assim o Asta conseguia liberar a anti-magia. E então neste ponto o garoto perguntou pro demônio como ele faria para conseguir mais poder, como ele faria para usar mais anti-magia. Foi então que o demônio explicou para ele que poderiam fazer um contrato e assim o Asta daria uma parte do seu corpo e ele daria mais do seu poder. Essa parte do corpo em específico do acordo demoníaco seria o local onde o Asta conseguiria emanar a anti-magia desde o início, afinal pertenceria ao demônio a partir daí. E então neste momento é quando o Asta também disse que ele não se importaria se fosse necessário se tornar um demônio por completo para proteger as pessoas que ele quer proteger, para proteger todos os magos do mundo e mais especificamente aqueles que estavam acreditando nele também. E então neste ponto a gente soube que era possível o Asta se transformar pouco a pouco em um demônio, mas para virar um demônio completo seria necessário que este mago
mago acabasse se fundindo, se unindo ao demônio que empresta o seu poder. E a gente tá vendo isso agora com o Asta. Ele neste momento tá treinando ao lado do Knight para receber todo o poder da antimagia, para dominar completamente todo o poder da antimagia. E neste ponto a gente viu que enquanto o Asta estava apanhando pro demônio, o Knight realmente disse que várias outras pessoas também tentaram passar por esse treinamento, lutar com o demônio assim como o Asta estava fazendo. E então, depois de tudo isso, ele também disse que todos que eram derrotados acabavam se tornando um demônio. Uma parte do seu corpo ficava presa para sempre naquele local onde era realizado o treinamento, mas o seu corpo em si acabava sendo dominado e transformado em um demônio. Ele se tornava um demônio completo. E após isso, obviamente, o mago se tornaria o demônio que antes emprestava o seu poder. É isso que o Asta tá enfrentando agora. Ele tá tentando vencer o demônio da antimagia antes que ele acabe sendo completamente possuído. E a gente não sabe exatamente o motivo ainda. Mas o demônio da antimagia, desde que ele apareceu, ele já era muito parecido com o Asta. Então, possivelmente, se ele fosse completamente derrotado ali naquele momento, o demônio acabaria assumindo completamente o corpo do Asta e possivelmente ele ficaria muito parecido com o garoto, tirando as suas propriedades demoníacas. A última pergunta agora vem do Eduardo Memes, e basicamente também tá bem ligado na pergunta anterior. Ele questionou se seria possível o Asta utilizar a antimagia e também uma magia própria juntos, de alguma forma. E eu pessoalmente acredito que isso é muito possível porque todas as magias em Black Clover dependem de mana. Seja elas de mana natural, pegar a mana da natureza utilizando as runas mágicas, os treinamentos que acontecem em Heart, ou usando a própria mana do mago para assim criar uma produção de magia e utilizar os seus próprios feitiços. Desde o início os magos já conseguem utilizar poderes em Black Clover mesmo antes de possuir um grimório. E isso porque é necessário que eles utilizem a sua própria mana para assim gerar os seus feitiços e atacar. E acontece que o Grimório ele apenas amplifica tudo isso. Ele aumenta a frequência da mana mostrando exatamente como um feitiço deve ser realizado. O Grimório apenas guarda a magia e acaba amplificando o seu poder também. Mas o mais importante em todo caso para utilizar as magias seria a mana e também o modo de usar a magia. Mas a mana é necessária para utilizar a magia e como eu disse, a antimagia ela consome toda a mana. Se alguém segura uma das espadas de antimagia do Asta, tendo a propriedade de antimagia ativada, essa pessoa começa a ter a sua mana absorvida e assim ela acabaria sendo derrotada em algum momento. E isso aconteceria com o próprio Asta se ele tivesse mana. Ou seja, a antimagia acaba impedindo que ele utilize algum tipo de magia, qualquer tipo de poder mágico. Ele só conseguiria se perdesse a antimagia completamente. Um exemplo disso é mostrado no anime Black Clover, eu acredito que no episódio 22. O Rei Mago Julius Nova Cronos se apresenta pro Asta e então ele pede pra ver o Grimório do Yuno. E aí o Asta quer mostrar o Grimório dele também. Depois disso, Asta mostra uma das espadas de antimagia. O Julius nota que aquelas espadas eram bem pesadas, mas depois disso ele também percebe que aquela espada estava constantemente absorvendo a sua magia. E ele mesmo sendo o Rei Mago, se ficasse com ela nas mãos por muito tempo acabaria caindo, afinal a sua mana seria completamente sugada. Ou seja, só o Asta pode utilizar o poder da antimagia por não ter nenhuma mana. E se ele acabasse produzindo mana e também conseguindo realizar feitiços, ele acabaria perdendo um dos poderes, ou a antimagia ou a sua própria magia. Os dois juntos não iria ser possível utilizar. Mas comentem embaixo se vocês tiverem outras dúvidas sobre Black Clover, eu vou deixar um comentário separado para as perguntas, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!